Saudações! Temos estado a meditar sobre o princípio da crença. Crença que supera o natural. E neste segmento vamos refletir sobre a dor que fala mais. Vamos considerar o fundamento da crença quando esta enfrenta o desespero. Como sabemos, as emoções como o desespero e a angústia podem assumir um forte controle sobre a alma humana, ao ponto de virem a servir estes sentimentos, virem a servir de inspiração para quem está em sofrimento. Este foi o caso de Marta e de Maria, cujo irmão Lázaro morreu. Como é possível imaginar a situação em que estas irmãs se encontravam era tanto dolorosa como incompreensível. Em João capítulo 11, versículo 3, nós lemos que Marta e Maria enviaram um recado a Jesus, dizendo que Lázaro, a quem Jesus amava, estava doente. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro estava morto há 4 dias. Para saber mais sobre este tempo entre o terem enviado o recado e a chegada de Jesus a Betânia, veja os vídeos anteriores desta mesma série. Veja em especial o vídeo número 3, com o título A Crença e a Ocasião, e também o vídeo número 4, com o título Crença sem Luz. No caso de Marta, assim que ela soube que Jesus estava a chegar, ela foi logo ao seu encontro. E, de acordo com João 11:21, as suas palavras foram: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tinha nutrido a esperança de que Jesus chegaria a tempo para curar o seu irmão. Alguns dos que estavam com Maria e Marta, vendo Jesus, também eles tiveram palavras semelhantes, como lemos em João 11:37. Neste versículo nós lemos: E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Esta comunidade de pessoas que se tinha juntado para consolar Maria e Marta acreditava que Jesus podia ter curado Lázaro. Por estes e outros comentários das pessoas que estavam em Betânia, ficamos com a percepção do que se passa na alma humana quando esta se depara com a aflição. Esta narrativa em João 11 mostra que, na sua mente, o crente que enfrenta a aflição aceita que Deus pode fazer um milagre. Mas também este texto mostra que, ao mesmo tempo, a realidade que está patente à sua frente pode levar o crente a levantar muitas questões. Questões estas que desvendam os seus sentimentos de incerteza. Questões que revelam a luta que se trava no seu íntimo. Lendo sobre Marta em João 11, percebemos que ela dava sinais de resignação. Mas também, ao mesmo tempo, ela queria continuar a crer em Deus. Marta via e sentia as circunstâncias ocasionadas pela morte do seu irmão. A sua aflição tornou-se numa fonte de inspiração. As suas emoções eram como as ondas do mar que, numa tempestade, embatem com ferocidade contra o barco em alto mar. Ela passava por uma miscelânea de sentimentos que a detinham na confusão e na aflição. A amargura e a tristeza serviam de impulsos que a faziam falar. Este era o natural que Marta atravessava sem o poder contornar. Lendo sobre Marta e Maria em João capítulo 11, vimos que elas são um exemplo do que é ter uma doutrina que inspira a esperança, mas que no meio da agonia esta doutrina parece ser insuficiente no seu efeito pacificante. Ou seja, às vezes acreditamos certa coisa e num ambiente de agonia parece que aquilo em que acreditávamos não nos está a ajudar.
Marta, tendo dificuldade em fazer sentido das suas circunstâncias, ela remeteu a sua situação para Jesus, dizendo-lhe o que nós lemos em João 11, 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. É como se Marta tivesse dito: eu não sei o que fazer, porém deixo o assunto com Jesus. Jesus, vendo o que Marta estava a atravessar, encorajou-a com as palavras que lemos em João 11, 23. Ali lemos: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Marta então respondeu que sabia que Lázaro ressuscitaria no último dia. João 11, 24. A sua resposta mostrou que ela já tinha algum conhecimento das promessas de Deus quanto à vida no futuro. Ou seja, ela já tinha alguma formação doutrinária. Lendo o Evangelho segundo João, vimos que Jesus já antes tinha falado sobre a ressurreição. Vejamos os seguintes textos que dão um exemplo disso. Em João 5, 24, lemos: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. De acordo com João 6,40, podemos ainda ler mais este versículo, vimos ali que Jesus, noutra ocasião, falou sobre a vida eterna e a ressurreição. Neste texto nós lemos que Jesus disse, João 6,40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E ainda também em João 8,51 está escrito: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. De uma forma resumida, vimos nestes versículos que Jesus ensinou sobre o seguinte: o significado de ouvir a sua palavra, a importância de crer em Jesus e também a importância de crer naquele que o enviou, que é Deus Pai. Jesus ensinou que quem nele crê não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Jesus ensinou sobre o crente ter a vida eterna. E também Jesus declarou que quem nele crê, que essa pessoa, ele a ressuscitaria no último dia. Estes ensinos de Jesus constituem doutrinas fundamentais. Estes pontos que acima referi integraram a doutrina que os apóstolos ensinavam, como podemos ler a partir do livro de Atos dos Apóstolos e também nas epístolas que contêm ensino dado da parte dos apóstolos. É muito possível que Marta estivesse familiarizada com estes ensinos de Jesus. Por isso é que, quando Jesus disse que Lázaro iria ressuscitar, ela apresentou a doutrina em que acreditava. Segundo esta doutrina que ela tinha aprendido, Lázaro iria ressuscitar no último dia. Consideremos o significado da crença contido no ensino sobre a ressurreição que é transmitido em João capítulo 11, versículos 25 a 27. Notemos que neste texto de João capítulo 11, versículos 25 a 27, a ressurreição e a vida são factos que Jesus apresentou a Marta. Creio que Jesus quis encorajá-la a continuar a crer, apesar do que ela estava a sentir, apesar das suas circunstâncias, que a afetavam bastante. Marta, talvez na sua resignação às circunstâncias que vivia naquele dia, ela entendia que a sua esperança só seria realizada no último dia. Mas reparemos no que Jesus apresentou como doutrina e como, com este seu ensino, o Senhor visava dar ânimo a Marta. Este ensino constituía a verdade divina que Jesus apresentou para sustentar a fé de Marta. Mas também era a verdade que permaneceria
pela eternidade. O ensino de Jesus, sendo eterno, significa que, para o crente, que tanto o seu passado como o seu presente e o seu futuro, estes estão cobertos pelas palavras de Jesus. Portanto, a resposta de Marta, que acreditava que Lázaro só iria ressuscitar no último dia, Jesus expôs-lhe o fundamento sobre o qual opera o princípio da ressurreição. E lemos sobre este fundamento em João, capítulo 11, versículos 25 e 26, o qual passo a ler. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Com estas palavras, e dado o que Marta disse sobre Jesus estar presente quando Lázaro ainda estava enfermo, Jesus indiretamente afirmou que ele curava enfermos. Pelas suas palavras, percebemos que Jesus disse que ele estava acima do circunstancial. Jesus disse que ele era a ressurreição e a vida. Por essa razão, Lázaro iria ressuscitar. Meditemos em João capítulo 11, versículos 25 a 26, por uns minutos, sobre o que Jesus disse. No versículo 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Se acreditamos que haverá ressurreição, temos que acreditar em Jesus, em quem existe o poder da ressurreição. Em outras palavras, se esperamos na ressurreição, temos que esperar em Jesus. E porque Jesus é a ressurreição, a morte não tem impacto eterno. O Senhor Jesus disse que Ele é a vida. Isto qualifica a ressurreição. É a ressurreição em que o ressurreto tem a vida que há em Jesus. A palavra vida em João 11, 25, no texto grego, é a palavra zoe. Esta expressão zoe significa vida com vitalidade e é vida que é expressa no sentido de existência com propósito. Zoe pode expressar o sentido de identidade e também esta mesma palavra zoe reflete o estado de consciência existente no ser humano. Nós podíamos falar mais sobre esta palavra porque era uma palavra que até os filósofos antigamente usavam bastante. Mas consideremos o que é que significa a palavra zoe em termos bíblicos. Aqui, geralmente, esta palavra zoe refere-se às características espirituais da vida que recebemos em Jesus. Por exemplo, em Romanos 6, 23, lemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Jesus, o que crê tem muito mais que um estado de existência. Em Jesus, o que crê tem a qualidade de vida que existe diante de Deus. É interessante que há outra palavra na língua grega que significa vida e que também ocorre no Novo Testamento. Esta é a palavra bios, que significa vida no sentido biológico, no sentido físico e natural. Bios implica vida humana no seu estado terreno. Pode ser argumentado que a vida, qualidade bios, não tem alma, enquanto a palavra zoe aí já dá mais expressão ao conceito alma. A vida do tipo bios, por ser terrena, chegará ao seu fim. Portanto, isto é a vida na sua composição química, ou digamos, aquilo que é o corpo humano. E se nós formos ver a narrativa sobre a criação do ser humano, vimos que Deus criou o corpo, depois soprou nas narinas do ser humano e o ser humano tornou-se alma vivente. Portanto, são palavras sinónimas, a palavra zoe e a palavra bios, mas têm o seu significado distinto. No caso bíblico, para a pessoa que crê, a vida do tipo zoe, por ter a sua origem em Jesus, essa continuará pela eternidade. Portanto, o que Jesus estava a dizer a Marta é que ele é a vida pela qual a pessoa que crê,
continua a viver. Esta vida que Jesus dá transcende o natural. O princípio segundo o qual a ressurreição e a vida operam é a crença em Jesus. Jesus disse em João 11:25: Quem crê em mim? A expressão crê, no texto grego, está na forma de particípio, isto em termos gramaticais. O uso do particípio mostra que Jesus estava a descrever a pessoa. Não é só crer, o que é muito importante, mas visto o particípio estar a descrever a qualidade da pessoa, compreendemos que Jesus estava a referir-se à pessoa que tem a qualidade de crer. Esta é a pessoa que exerce a sua crença em Jesus. A pessoa que crê e está persuadida acerca do que Jesus ensinou e fez pelo ser humano. Esta crença, na sua qualidade, está ligada à confiança que o crente tem em Jesus. O que a pessoa é e o que a pessoa crê, neste sentido, são duas realidades que estão intimamente ligadas. Jesus acrescentou ainda no versículo 25: Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que a pessoa que crê em Jesus venha a passar pela morte física, essa pessoa não estará sujeita a essa morte. Esta declaração de Jesus está ligada ao que em João capítulo 11, versículo 4, Jesus disse em relação a Lázaro. Neste versículo de João 11:4 nós lemos: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Isto foi o que Jesus disse quando recebeu o recado de que Lázaro estava enfermo. Portanto, o que Jesus disse a Marta em João 11:25, foi que quem crê nele, neste caso crê em Jesus, essa pessoa continuará a viver. A palavra viverá, no texto original, está na forma do indicativo futuro. O indicativo, neste caso, refere-se ao real e não tem necessariamente o aspecto do potencial. Portanto, a expressão viverá não está no campo do que poderá ser possível, antes é a declaração do que vai realmente acontecer com a pessoa que crê em Jesus. Essa pessoa continuará a viver. Em João 11:26, lemos: E todo aquele que vive e crê em mim. Esta frase faz referência à pessoa que, em vida, aqui na terra, crê em Jesus. Portanto, é uma referência à pessoa que está vivendo e, ao mesmo tempo, vai crendo em Jesus. Os verbos vive e crê, no texto grego, estão na forma de particípio presente ativo. Portanto, são verbos que expressam a ação e, ao mesmo tempo, descrevem a característica da pessoa. Estes verbos descrevem aqueles que vivem num aspecto existencial, estando eles conscientes e ativos na sua crença em Jesus. Depois Jesus acrescenta: essa pessoa nunca morrerá. João 11:26. Portanto, a pessoa que vive e que crê em Jesus nunca morrerá. O sentido de morrer, no texto grego, inclui o aspecto de estar separado. Aqui a palavra grega apotanesko significa ou implica o fim do que era antes para dar lugar ao que segue. Portanto, o que Jesus está a dizer é que o crente poderá chegar ao fim da vida terrena, ou seja, ao fim da sua vida bios. Porém, por ter crido em Jesus, essa pessoa continuará a viver e dessa qualidade da vida de Zoé, a vida que está em Jesus e que é dada àquele que crê em Jesus. Portanto, essa pessoa que crê não entrará nem estará num estado de morte eterna. Tal pessoa, por ter crido em Jesus, ela continuará a viver. No texto original do grego, esta expressão nunca morrerá expressa o sentido de não haver outra hipótese. É o que vai acontecer. Essa pessoa não vai morrer porque já tem a vida de Jesus, porque tem crido em Jesus. Portanto, é uma afirmação de que o que crê continuará a viver mesmo após a sua morte física, ou seja,
quando a vida do corpo humano chegar ao fim, essa pessoa continuará a viver por causa da vida de Jesus que está nessa pessoa. Como é que é? Porque essa pessoa creu em Jesus, ativamente pôs a sua crença em Jesus. E é importante saber o que é que isso implica. Realmente é ouvir o que Jesus diz e abraçar isso e dizer: Senhor, ajuda-me a fazer sentido a tua palavra, ajuda-me a compreendê-la, ajuda-me a viver o Evangelho de Jesus. Perante este ensino de Jesus, qual foi a posição de Marta? Jesus declarou a ela quem ele era, quem Jesus era, e o que é que o crente viria a receber dele. Posto este ensino, Jesus perguntou a Marta: crês tu isso? Esta pergunta, no fim de João 11, versículo 26, encorajou Marta a dar expressão à sua fé. Era necessário ela parar e deixar de ouvir a voz da angústia, a voz da aflição, a voz da dor e ouvir o ensino de Jesus e aí então dar expressão à sua fé. Em vez de dar expressão ao que sentia, causado pela dor, dar expressão à sua fé com base naquilo que Jesus lhe ensinou. O verbo crer em João 11, 26 está na forma do presente. Jesus expôs a verdade doutrinária e depois perguntou a ela, Marta, se acreditava no que lhe tinha dito. E este aspecto é significativo. Diz-nos que foi necessário Marta refletir na doutrina de Jesus. Marta, que sofria neste momento a dor por ter ficado sem o seu irmão, e naqueles dias de angústia, a sua circunstância estava a dominar os seus sentimentos e também o seu discurso. Porém, Jesus estava a encorajá-la a dar prioridade à verdade espiritual e eterna que ela conhecia. Marta precisava de fazer a sua declaração de fé em Jesus, Jesus que é a ressurreição e a vida. Ela precisava de saber que, para quem crê em Jesus, não há morte, mas sempre vida. João 11, 25. Ela precisava de dominar os seus sentimentos que oscilavam de forma errática. Ela necessitava de afastar de si a angústia e a tristeza. E a forma de o fazer era pelo afirmar a verdade de que quem crê em Jesus nunca morrerá. Esta verdade tinha que ser mais poderosa, mais forte, estar mais acentuada do que os sentimentos que ela tinha e que foram induzidos pelo o falecimento do seu irmão. Era necessária uma resposta consciente da parte de Marta a esta pergunta: crês tu isso? João 11, 26. Portanto, a sua confissão de fé tinha que ser mais do que saber que Jesus cura os enfermos e que Deus Pai concede a Jesus tudo o que Jesus lhe pedir, como nós lemos que Marta disse em João 11, versículos 21 e 22. Foi o que Marta então fez. Ela fez a sua declaração de fé em Jesus, como lemos em João 11, 27. Aí nós lemos: disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. A sua resposta, como lemos aqui em João 11, 27, foi: sim, Senhor. Esta foi a expressão da sua convicção. Significa que ela aceitou o que Jesus lhe disse em João capítulo 11, versículos 25 e 26. Marta, que já tinha algum conhecimento teológico, ela teve que fazer também a sua confissão de fé em Jesus. Ela tinha que agir mais do que como uma pessoa que só sabe acerca de Jesus. É bom saber acerca de Jesus, mas é mais importante fazer a confissão de fé em Jesus. E foi o que ela fez. Ela disse: sim, Senhor, eu creio. Jesus perguntou-lhe: tu crês isto? E ela disse: sim, Senhor. Ela deu afirmação à sua crença. Marta declarou que acreditava em Jesus. Ela declarou o que ela também acreditava acerca de Jesus. A tradução literal do texto é: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. No texto grego está no sentido perfeito. Ela diz assim: Senhor, eu creio, dá um sentido que era um facto consumado.
ela acreditava. O conteúdo desta sua declaração constituía a sua crença. Não é talvez virei a crer? Mostra-me alguma coisa para eu crer? Não, aqui era conclusivo. Ela declarou: sim, eu acredito. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ela reconheceu ali na presença de Jesus quem Jesus era. Ela declarou: creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Este ponto é tão importante. Diz-nos que a crença em Deus, do género que Jesus encorajou a Marta a exercer, não pode ser aquela crença que quisermos fomentar ou favorecer. Não pode ser uma crença à nossa maneira. Tem que ser uma crença baseada naquilo que Jesus nos ensina. Porque se quisermos acreditar em Jesus, temos que ouvir o que Ele nos ensina acerca dele próprio e não aquilo que nós queremos acreditar à nossa maneira. Para ser salvo, é necessário fazer uma declaração de fé em Jesus. É necessário conscientemente declarar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O processo de desenvolvimento da fé não foi fácil para Marta. Notemos que mais adiante, quando já enfrenta o sepulcro, para Marta, o que Jesus representava e o que ele podia fazer naquele momento eram duas matérias distintamente diferentes. Ela ainda estava a sentir o efeito das ondas emocionais que tendem a ser tanto erráticas como profundas numa situação como a dela. Marta tinha visto o seu irmão a ser sepultado há 4 dias. Ela, naquele momento, enfrenta o sepulcro e enquanto as palavras de Jesus ainda faziam eco em seus ouvidos, ela estava a pensar no estado do seu irmão. Uma situação perfeitamente humana, ao considerarmos aquilo que é natural para o ser humano. Penso que por isso, quando Jesus disse para tirarem a pedra do sepulcro, que naquele momento os sentimentos naturais de Marta surgiram de novo e impeliram-na a responder. No natural já não fazia sentido, já cheirava mal, por estar já ali há 4 dias. O circunstancial ainda oferecia o seu argumento, a sua inspiração a Marta. Será bom ler aqui João capítulo 11, versículos 39 e 40. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? É interessante que Marta disse estas palavras com um sentido de certeza factual. O seu conhecimento acerca de Jesus, como expresso em João 11, 27, foi expresso como crença real. Ela foi sincera, ela disse a Jesus o que acreditava. Mas neste momento, em frente ao sepulcro, ainda a sofrer o efeito das ondas emocionais, aquele conhecimento que Marta tinha acabado de confessar diante de Jesus, esse conhecimento necessitava de emigrar do ambiente natural, ambiente que por muitos anos condicionou a qualidade da sua crença. Era necessário ela afastar-se das limitações que aproveitavam ou exploravam o seu estado natural para alimentar o seu raciocínio e até a sua crença. Era necessário Marta não esquecer a sua confissão de fé que ela tinha acabado de fazer diante de Jesus, como nós lemos em João 11, 27. Jesus reconheceu que Marta necessitava de processar o que ela tinha ouvido ele, o Senhor Jesus, dizer-lhe. Ela necessitava de processar a sua confissão de fé diante de Jesus. Por isso é que Jesus lhe respondeu, como lemos em João 11, 40. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? A crença no que Jesus estava a dizer tinha que nascer como resultado de ela ter ouvido as palavras de Jesus e acreditar nelas. Jesus afirmava o poder de Deus, mostrando que este poder está acima do natural. Se ela cresce, o impedimento que ela via através da sua lógica humana, esse mesmo impedimento seria derrubado. Como é que nós podemos derrubar estes elementos naturais que muitas vezes são como um impedimento da nossa vida?
A lógica humana continua a alimentar esses sentimentos. Como é que nós podemos derrubá-los? É acreditar mais em Jesus e no que Jesus diz e deixar a nossa alma apegar-se ao que Jesus ensinou. Isto não é negar as circunstâncias reais, mas é dar prioridade à crença. O que Jesus estava a dizer é que a glória de Deus é manifesta nas pessoas que conscientemente decidem crer. É interessante reparar que, estando Marta a sentir o efeito da fraqueza emocional que acometeu a sua alma, que a deixou fragilizada, nesse mesmo ambiente, Jesus não a deixou de encorajar. Jesus continua a dar-lhe aquele ânimo que ela necessitava. Marta e Maria sentiam fortemente a angústia. E este era o seu estado natural, era a circunstância natural para a sua vida naquele momento. Porém, Jesus não deixou de intervir e de fazer o milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Há ocasiões em que temos que fazer um esforço e remover do centro do palco, que é a nossa vida, remover daí a angústia, a tristeza, o desespero. Não estamos a fechar os olhos à realidade que nos rodeia, mas antes estamos a dar prioridade à fé. Estamos a querer pôr Jesus no centro da nossa vida. Queremos dar lugar no centro, no âmago da nossa vida, aquilo que Jesus disse, dar lugar à vida de Jesus que está em nós. Creio que foi isto que Jesus encorajou Marta e a Maria a fazer naquele dia. Crendo em Jesus, Marta poderia superar as suas circunstâncias no ambiente natural. Crendo em Jesus, ela receberia o ânimo e, crendo em Jesus, ela continuaria sempre a viver a qualidade de vida que existe em Jesus. Este ensino em João capítulo 11, que nos fala sobre o que foi a experiência de Marta, realmente tem muito para nos dizer. Como seres humanos, nós podemos identificar tão bem com Marta e Maria. Mas lembremos que acima daquilo que são situações reais, terrenas para nós, está o poder de Deus, a glória de Deus. Estão as palavras de Jesus, que transcendem o tempo, são palavras eternas e o seu poder está sempre presente. Será oportuno dizer, meu Deus, eu acredito nas palavras de Jesus e as recebo. Se sente ainda a fraqueza que é própria do ser humano, diga ao Deus, eu deixo estas fraquezas diante da cruz e recebo as palavras de Jesus, para que no meio da minha circunstância eu possa levantar-me e erguer-me acima do natural e viver a vida que Jesus me dá. Como é que isso é possível? É tão simples como acabei de dizer com a sua boca e acreditando no seu coração. Sim, a realidade no natural pode até me ter medo, mas escolha hoje dar mais credibilidade ao Evangelho de Jesus, dar mais valor, dar mais importância ao que Jesus ensinou e ao que ele fez por cada um de nós na cruz do Calvário. Ali ele deu a sua vida para resgatar a nossa. Será oportuno falar com Deus. Diga a Deus: eis-me aqui. Eu aceito a verdade que Jesus expôs para nós. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Quero continuar a encorajar a cada pessoa a ler a cada dia um pouco da Bíblia e a cada dia falar com Deus Pai em nome de Jesus. E sempre que possa, frequente uma igreja que realmente ensina a palavra de Deus. Se esta meditação tem servido de encorajamento para si, queira ouvir mais vezes, porque certamente vai ajudar a sua fé e certamente vai se lembrar de alguns pontos que aqui salientei e que talvez tinha esquecido. E isso acontece, somos humanos, às vezes esquecemos as coisas. E também, se sentir ou se achar que este pensamento possa ajudar outras pessoas, partilhe este vídeo com outras pessoas também. Como sempre, continuamos orando a Deus que a sua bênção seja ampla na sua vida.